Ok, coloquei para gravar. A gente tem, tipos diferentes de fibras musculares no nosso organismo, né? Tem a musculatura esquelética, tem a lisa e tem a cardíaca. Né? A esquelética a gente já sabe para a gente fazer os movimentos motores. A lisa é mais assim do sistema digestivo e a cardíaca é a que a gente tem no coração. Peraí só um pouco. Tô um pouquinho cansada. Enfim, as fibras esqueléticas, elas têm contração voluntária. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ok. Tá, não vai dar muito certo eu escrever, eu vou demorar demais. Enfim, as fibras esqueléticas, elas têm contração voluntária, enquanto as outras são involuntárias. E elas não têm uma organização assim com aquele aspecto estriado. As outras já são um pouco mais estriadas. E, diferente das outras duas, as fibras lisas, elas têm uma contração assim extremamente lenta, mas ela mantém uma contração por mais tempo, que são os movimentos peristálticos. Nessa parte do conteúdo, a gente tem um foco maior na parte das fibras do músculo esquelético, né, que são as fibras de contração voluntária. Cada fibra, né, cada tipo de musculatura, elas são organizadas de formas diferentes, mas assim, o mecanismo de contração é praticamente o mesmo, sabe? Tem só uma coisa ou outra diferente. Por exemplo, as fibras do coração, elas têm uns canais de sódio lá diferentes que fazem com que ela tenha uma contração assim autônoma, sabe? Ela não é controlada. Como é que fala? Ela é controlada, mas assim, ela consegue fazer a contração sem precisar do sistema nervoso autônomo. Enfim, matéria do quarto período, depois você vê isso. Mas aí, assim, focando aqui mais na questão das fibras de contração voluntária, né? As fibras dos nossos músculos, de músculos motores. E a gente vai ter uma divisão deles, que é o seguinte. A gente tem o músculo em si. Nossa, isso aqui tá muito feio. Eu prometo que com o tempo eu vou aprender a desenhar com esse treco. A gente tem um músculo. Dentro do músculo, a gente vai ter ele dividido em feixes. Okay. E esses feixes eles vão ser formados por células, que são a própria fibra muscular. Então, tem uma célulazinha assim, outra aqui assim. Vou desenhar um núcleozinho aqui. Não, o núcleo tá muito grande. Ok. Tá, não tô conseguindo desenhar direito. Tá, finge que tem um núcleozinho aqui. E essas células, elas vão ser diferentes das outras que a gente tem no resto do organismo, que elas vão ter, umas estruturas dentro delas que vão ser as miofibrilas. As miofibrilas são aquelas estruturas que são constituídas dos sarcômeros. Eu acho que você já deve ter visto comigo já a questão do sarcômero, que é ele que permite a contração muscular. Se eu não me engano... Nossa, eu não tô lembrando o nome da estrutura agora. Mas a gente tem, dentro das nossas células, a gente tem umas estruturas que elas são feitas especificamente para dar forma à célula. E, no caso, seriam essas estruturas que constituem as miofibrilas. Só que, no caso das células musculares, a gente tem elas em maior quantidade mais desenvolvidas. Então, desenho aqui mais ou menos assim. Ok. Tá, aqui a gente tem uma miofibrila. E ela vai ser dividida em várias partezinhas, no caso aqui eu desenho 4, que são os sarcômeros. Os sarcômeros, são estruturas tubulares, e eles vão ser divididas em 3 regiões. 2 delas são iguais, a outra ela é a do centro, que ela é diferente. Essas 2 regiões são constituídas por causa das fibras, né? Dos filamentos,
que tem os filamentos finos e os filamentos grossos. Aqui, na paredezinha do sarcômero, que a gente costuma chamar de linha Z, é onde se prendem os filamentos finos, que são os filamentos de actina, troposina e troponina. Quer dizer, tropomiosina e troponina. Aqui a gente tem filamento fino. E detalhe, por causa da estrutura desses filamentos, na estrutura do sarcômero, quando a gente olha no microscópio, a gente consegue ver faixas de maior ou menor claridade no microscópio, que é as regiões desses filamentos. No caso, esses filamentos finos, se eu não me engano, eles têm uma coloração que é mais leve, ela é mais clara. Então, onde tem as faixas mais claras, tem os filamentos finos, onde tem as faixas mais grossas, tem os filamentos grossos. Quer dizer, as faixas mais escuras têm os filamentos grossos. Aqui no centro a gente vai ter os filamentos grossos, que eu vou fazer assim. Que são os filamentos constituídos de miosina. Ok. Acho que assim tá bom. E aí é o seguinte, nessa matéria aqui, eu acho que o que vocês devem ter mais foco é na questão de como funciona essa contração aqui, essa parte do sarcômero. O que acontece? Quando a gente vai fazer contração muscular, a gente envia os impulsos nervosos até os músculos, e aí aqui na célulazinha, vamos desenhar de outra cor, eu vou desenhar de vermelho. A gente vai ter aqui, a gente vai ter aqui o axônio do neurônio, e aí ele vai chegar aqui na sinapsezinha. Isso aqui é a sinapse, aqui está a célula do músculo. Nessa sinapse, ele vai liberar um um neurotransmissor, se eu não me engano é acetilcolina. Na hora que a acetilcolina atravessar através da sinapse e chegar nos receptores aqui da célula do músculo, isso vai causar uma alteração de potencial elétrico nessa célula do músculo. E dentro dessa célula aqui, a gente tem umas vesículazinhas, são tipo umas bolsinhas, como se fosse bacúolo de planta, só que a gente não tem bacúolo. Então vai ter umas bolsinhas aqui que vão ter cálcio nessas bolsinhas. Quando ocorre a despolarização, essa mudança de potencial elétrico, esse cálcio vai ser liberado dessas vesículazinhas. Daí, ele vai ser conduzido até esses filamentos finos aqui, que são filamentos de actina, tropomiosina e troponina. Vamos ver aqui. Vai funcionar aqui. Nossa Deus, é muito difícil localizar essa caneta aqui. Bolinha, 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 bolinha. Tá muito feio. Poderia ser mais bonito, mas eu ainda não consigo desenhar direito com essa mesa. Ok, vamos pôr de verde. E aqui. Ok, digamos que isso aqui seja um filamento fino, um filamento de actina, tropomiosina e troponina. O cálcio, ele vai vir aqui e aí ele vai ligar com a troponina. Ele tem tendência a ligar com a troponina. Eita. E aí quando ele liga com a troponina ela meio que é colada com a tropomiosina. Isso, quando ele liga, a troponina liga com o cálcio, vai mudar a conformação da troponina e junto a da tropomiosina também. E acontece que a tropomiosina, essa verdinha aqui, que ela meio que recobre a parte do centro ativo da actina, que seria onde a actina liga com a miosina. Então, quando o cálcio está mudando a conformação da troponina, vai mudar a conformação também da tropomiosina e vai acabar abrindo uns espacinhos aqui, que é onde tem centro ativo da actina.
A partir do momento que esse centro ativo acaba sendo aberto, ele está exposto, a troponina não, a miosina que está aqui embaixo, ela vai tender a se ligar com a actina. E aí nessa cabecinha dela aqui, tem uma região que ela é tipo uma região que ela tem ATP. E quando a miosina encontra com a actina, o ATP vai ser quebrado, vai virar ADP. E o fósforo, que é liberado aqui nessa reação, vai fazer com que a cabecinha da miosina se conecte com o centro ativo da actina. Nisso, esse fósforo aqui vai fazer com que essa cabeça movimente, ela vai fazer um movimento de alavanca aqui. Então, tipo assim, ela vai, por exemplo, fazer esse movimento aqui. E aí vai acabar que a actina vai deslizar sobre a miosina. Ela vai se mover nesse sentido para cá. Só um segundo, Max. Mãe, tô dando monitoria. Voltei. Minha família esquece que eu dou monitoria nesse horário. Desculpa. Enfim. Daí, a actina vai fazer esse movimento de braço alavanca e vai empurrar a miosina vai fazer esse movimento de braço alavanca e vai empurrar a actina pro lado de trás, e isso vai fazer com que o sarcômero encurte. Depois que isso aqui acontece, que a actina desliza sobre a miosina, a miosina ela vai receber outra ATP, e aí quando ela recebe outra ATP, ela vai meio que desconectar da actina, vai ter a quebra desse ATP de novo, e ela vai se conectar com um novo ponto nesses monômeros da actina. E assim o monômero vai se movimentando. Depois, quando vai ocorrer como é que fala? Quando a gente vai assim, terminar a contração e o sarcômero vai voltar à posição normal dele, isso vai acontecer pela volta do cálcio a essas vesículas, né? O cálcio vai sair da troponina, ele vai voltar às vesículas e a tropomiosina ela vai voltar à posição original dela, recobrindo os sítios que tem aqui. E depois disso, a miosina já não vai conseguir conectar com a actina mais. E aí o sarcômero volta à posição normal dele. Deixa eu ver se tem aqui alguma outra coisa que eu tenho que passar do exercício. Tá dando pra entender? Se não tiver, me manda mensagem lá no privado que eu vou tentar ser um pouco mais clara, porque acho que eu tô bolando pra caramba aqui agora. Já falei do cálcio. Essa parte aqui. Ok. Só falando agora da questão das reservas de nutrientes para fazer a contração muscular. Esse processo aqui de contração, já deu para ver que ele gasta ATP. Inclusive, para o músculo voltar à posição normal, gasta mais ATP do que para ele contrair. Tanto que é por isso que acontece o rigor mortis, né? Que é a rigidez cadavérica. Isso, rigidez cadavérica. Eu tenho dificuldade para falar essa palavra. Enfim. Que é porque é o seguinte, a gente vai gastar energia para estar contraindo, os músculos contraem, a pessoa morre, e aí você também precisa de energia para poder voltar esses músculos à posição que eles estavam antes. Depois que o organismo morreu, não tem como você produzir energia mais, então é por isso que o músculo fica rígido e não sai mais daquela posição. Ele só sai depois quando começa a acontecer desnaturação proteica. Tá, mas agora falando da questão dos compostos, as próprias células do músculo, elas já têm uma reserva de ATP nelas. É uma reserva assim bem pequena,
que vai durar para assim, uma contração de 1 ou 2 segundos. E é só o suficiente para você fazer assim algum movimento muito rápido, sabe? Tipo, bater a mão em alguma coisa, apertar um botão, coisa do tipo. Depois disso, a gente vai ter que utilizar uma reserva de um outro composto que é sintetizado quando a gente está em repouso, que é a creatina fosfato. A creatina fosfato, o que ela vai fazer é, na verdade, ser convertida em ATP. A gente produz ela com um gasto de ATP quando a gente está dormindo. E aí, quando a gente faz a contração muscular, ela vai meio que restabelecer a concentração de ATP que a gente tem na fibra naquele momento. E aí, tipo assim, depois que ela restabelece esse ATP, né, perdendo o fosfato dela, ela vai virar só creatina e aí ela vai ser excretada na urina. Em muitos momentos do curso você vai ver que assim, uma das coisas que a gente mais tem no nosso organismo que a gente mais tem na nossa urina é creatina, que é por causa dessa contração muscular mesmo. Essa reserva de creatina aqui, né, a conversão de ATP por creatina fosfato, vai durar assim, ela dura tipo uns 30 segundos, só que a gente só consegue fazer tipo contrações musculares de 5 a 8 segundos com ela. Nossa, tá bem ruimzinho. Enfim. Depois que a creatina fosfato acaba, a gente vai passar a utilizar glicose. Não sei se você lembra, né? Provavelmente lembra. Mas a gente tem uma reserva de glicogênio no nosso próprio músculo que serve exatamente para manter as contrações musculares. Todos esses compostos, seja creatina, seja glicose, seja os ácidos graxos, eles vão ser convertidos em ATP. A diferença é só a quantidade de ATP que ele consegue gerar e a quantidade de armazenamento que a gente tem nas células do músculo. No caso, o glicogênio muscular, a gente tem uma quantidade até razoável dele, né? Uma quantidade, se eu não me engano, maior do que a do fígado. Então, assim, vai poder manter toda a contração muscular por um bom tempo, sabe? Só que ainda assim, como a gente está fazendo muito esforço naquele momento, né? Um exercício intenso, a gente vai acabar gastando ele mais rápido, né? Tipo, para você fazer contração muscular, você vai gastar muito mais energia do que para, tipo, manter metabolismo basal, essas coisas. Então acaba que dura, tipo, alguns minutos, sabe? Eu acho que é 1 ou 2 minutos. Eu acho que é 1 ou 2 minutos. Deixa eu ter certeza aqui para não falar coisa errada. Cadê? Onde é que eu coloquei? É isso mesmo. Então, assim, com a glicose que a gente tem aqui, né, a gente vai conseguir fazer uma contração de 1 a 2 minutos. Ela também vai ser convertida em ATP. E a partir do momento que o glicogênio muscular começa a chegar ao final, a gente começa a utilizar os ácidos graxos. Detalhe, a gente também utiliza, além do glicogênio muscular, a gente também utiliza a glicose da corrente sanguínea. Mas assim, não é uma quantidade muito significativa, porque a glicose da corrente sanguínea é mais destinada aos outros órgãos que precisam dela. Então, a partir do momento que acaba a glicose do músculo, a gente vai começar a utilizar os ácidos graxos. Então, aí a gente vai fazer a gliconeogênese, essas coisas. Os ácidos graxos, como a gente já viu, eles vão gerar uma quantidade de energia, né? Eles são lipídios, eles vão gerar uma quantidade de energia assim, muito maior do que carboidratos, proteínas em si. Então, a gente consegue ter um rendimento maior por mais tempo. Então, eles acabam durando, tipo assim, de 2 minutos até o momento que você ainda estiver fazendo exercício, sabe? Ele é o que sustenta toda aquela contração intensa que a gente faz. Por isso que, assim, não adianta a gente, tipo, querer correr muito por uns 5 minutinhos no dia que a gente não vai emagrecer. O ideal é você fazer isso por, tipo, pelo menos uns 30 minutos, sabe? Que aí vai estar consumindo as reservas de tecido adiposo que a gente tem. Vou só colocar aqui ácidos graxos, uns 2 minutos para mais. Esse aqui é a glicose. Vou só colocar um G aqui, pequeno. Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais coisa. Tem os tipos de fibra. Verdade, verdade.
Os tipos de fibra não é algo muito específico que vocês precisam decorar, não. É só lembrar que tem dois tipos, né? Tem as fibras lentas e as fibras rápidas. Geralmente os nossos músculos, tipo, tem, né, seja músculo esquelético, músculo liso cardíaco, geralmente tem, assim, uma certa quantidade dos dois. Só que tem alguns que são mais predominantes, né? Os músculos lisos, eles vão ter mais fibras lentas por causa dos movimentos peristálticos, né? Que a gente precisa estar fazendo isso o tempo todo. A gente não pode ter músculos que fazem contração muito rápida ali, porque a gente precisa ter uma contração que é mantida por mais tempo. No caso do tubo gastrointestinal. Então, assim, as fibras lentas, elas são fibras que, assim, são mais resistentes à fadiga, né? Então, você consegue estar usando elas o dia todo. Outro lugar que a gente costuma ter elas, por exemplo, é na região da coluna, né? Que são para manter a nossa postura durante o dia todo. E deixa eu ver aqui no coração. No coração eu não tenho certeza, acho que no coração a gente tem as duas também, mas eu não lembro qual que é mais predominante. As fibras rápidas, por outro lado, elas estão mais presentes em músculos, em fibras musculares motoras, né? Então, membros principalmente, língua, para a gente falar também. Deixa eu ver o que mais. Como eu disse, tem delas no corpo todo, só que tem regiões que são mais predominantes. E a última pergunta, que no caso eu não cheguei a fazer ela direito, mas assim, a última pergunta, se eu não me engano, era falar, tipo, possíveis causas das câimbras. Uma delas que eu conheço, que eu vi esse semestre, é falta de potássio no organismo, tanto que é por isso que atletas costumam ingerir banana, né, antes de fazerem os exercícios, que é para evitar ter câimbras. Isso está relacionado à questão de polarização e despolarização das células, né, do músculo. Está relacionado à questão de potenciais elétricos também, então assim, é muito específico. Eu acho que essa questão aqui nem precisa vocês explicarem, né, o que causa aquilo ali, mas só tipo falar as possíveis causas, né? Então, falta de potássio, sedentarismo, só explicar mais ou menos, não precisa detalhar muito. Ok, deixa eu ver aqui. Eu não falei da estrutura dos filamentos finos e grossos. Você quer que eu fale, Marcos? Tipo, o que compõe os filamentos? Eu vou falar porque, né? Custa nada. Deixa eu ver o que faz aqui. Eu queria pagar. Vamos pagar esse canto de cá. E eu vou escrever aqui. Aqui. Tá, vamos lá. Vamos lá. Ok. Então, né? A actina, ela, que é dos filamentos finos, ela pode ter, tipo, uma estrutura fibrosa ou ela pode ter uma estrutura globular. Se eu não me engano, não é actina, é uma proteína, então, enfim, é uma proteína. O que rola? O filamento fino, ele na verdade é um polímero, né? Então ele é composto por várias partes de alguma coisa. Essas várias partes são a parte globular da actina. Então quando eles polimeraliza, eu não sei se é essa palavra, mas enfim, vai acontecer a junção de vários monômeros, né, da actina. Ela vai ter duas hélices, ela vai ter dois eixos de monômeros. E isso aqui vai formar a molécula assim grandona, que vai ser tipo a base do filamento fino, que é a actina.
Os filamentos finos ainda tem a troponina, que é... troponina, desenho de amarelo. Ainda vai ter a troponina, né, que é a molécula que se liga com o cálcio e está ligada à tropomiosina também. E a tropomiosina é aquela que vai ter a região que fica conectada ao sítio ativo da actina e vai ser... essas duas aqui elas vão ser tipo juntas uma à outra. É basicamente isso, sabe? Você fala da estrutura dos filamentos finos, vai falar que é composto de actina, miosina, actina, troponina e tropomiosina. E a actina é formada por monômeros, que são essas partezinhas menores. Agora, os filamentos grossos, por outro lado, eles são basicamente um eixo grandão. Eita, nossa, isso aqui ficou feio pra caramba. Vai ser basicamente um eixo grandão com várias miosinas nele. Sim. E detalhe, nesse eixo, a cabeça da miosina ela vai estar sempre voltada para os lados mais externos, né, em direção à linha Z. E no caso, a cauda vai estar voltada para o centro. A molécula da miosina ela é composta o seguinte, ela vai ter duas cadeias carbônicas grandonas, que vão compor a cauda, e duas cadeias menores, né, e mais leves, que vão ser... quer dizer, duas cadeias não, né, mas tipo duas regiões menores e mais leves, que vão ser a cabeça. A cabeça ela é composta por duas cadeias, na real. E vai ter uma principal aqui e uma outra aqui assim, que é responsável pela região que proporciona o braço alavanca. E aí na pontinha aqui, você vai ter uma região que é onde fica alocado o ATP e vai ter a quebra de ATP que vai conectar com a actina. E é basicamente isso, são duas cadeias maiores e mais pesadas que formam a cauda, duas cadeias menores, quer dizer, quatro cadeias menores e mais leves que formam as duas cabeças. E cada cabeça com um polozinho que conecta na actina. Enfim, é isso, não tem muito detalhe não. Eu poderia entrar em mais detalhes aqui, só que aí eu teria que ir lá pro livro, que eu mesmo não tenho memorizado. Deixa eu ver aqui no meu material se tem mais alguma coisa que eu posso falar de contração muscular. É só isso. O resto de coisa que dá pra falar é conteúdo do semestre que vem, então a Angélica não vai cobrar isso na prova dela. E aí, tá tranquilo, Marcos? Deu pra entender alguma coisa hoje? Eu queria ter como colocar vocês como membros da reunião para poder usar o chat. Mas não tem como fazer isso, muito triste. Fala lá no grupo, no meu privado, se tem mais alguma coisa que você quer saber.
Claro. Então é o seguinte, eu vou apagar tudo. E aí eu vou desenhar aquele gráfico que tem lá no livro. Eita, por que eu cliquei em salvar? Não. Oh. Eu peguei aqui. Ok. Bom. Ok. Então, como eu estava falando, as nossas células musculares, elas em si já têm uma reserva de ATP. Só que essa reserva de ATP que elas têm nela é uma reserva muito pequena que serve só para você fazer contrações rápidas. Então, contrações sim de 1 ou 2 segundos, como por exemplo apertar um botão ou bater em alguma coisa, sabe? Tipo, sei lá, você vai matar um pernilongo e aí você bate a mão rapidão. Uma contração de 1 ou 2 segundos e que vai ser usado só o ATP para isso. Então, vou colocar aqui, né? Pera, vou colocar aqui embaixo. 1 a 2 segundos. Depois que esse ATP nosso acaba, a gente vai começar a produzir ATP por meio de outros compostos. Então, vai ser creatina, glicose e ácidos graxos. Primeiro a gente vai usar a creatina, que é um composto que a gente produz quando a gente está dormindo, né, em repouso. Não necessariamente quando a gente está dormindo, né, mas quando a gente está em repouso. E a creatina, né, creatina fosfato, na verdade. Fosfato. A creatina fosfato, o que ela vai fazer? Como o próprio nome já diz, ela tem um fosfato nela. Então ela vai doar esse fosfato dela para as moléculas de ADP que se formaram depois que a gente utilizou o ATP. Então ela vai meio que fazer uma regeneração do ATP que a gente tinha no nosso organismo, nas nossas células musculares. Então aí ela vai perder esse fosfato dela, vai produzir mais ATP e vai permitir que assim seja feita a contração muscular, né, no sentido de regeneração de ATP. A reserva que a gente tem de creatina é muito maior do que a reserva inicial que a gente tem de ATP. Então ela vai durar um tempo um pouquinho mais longo do que a contração que a gente faria só com ATP. No caso, ela vai durar tipo uns 3 a 3. Acho que era assim. 5 a 8 segundos. E assim, a reserva que a gente tem de creatina, ela dura um tempão, na verdade, por uns 30 segundos. Mas as contrações que a gente faz com ela são só de 5 a 8 segundos. Até porque não dá pra gente usar tudo, né? Senão ficaria em falta. Depois que a gente fez aquela contração de 5 a 8 segundos utilizando creatina, se a gente for fazer uma contração um pouco mais
como é que fala, que demande mais tempo, a gente vai começar a usar a glicose. Da onde que vem essa glicose? Vem do glicogênio muscular e um pouco dela vem da corrente sanguínea também. Então aqui a gente vai pegar essa glicose e vai transformá-la em ATP também. Por aqueles mesmos mecanismos que a gente já viu lá, né? Tipo, ciclo de Krebs, aí cadeia de transporte vai produzir ATP. Enfim, mesma coisa aqui no músculo. A gente vai pegar o glicogênio muscular, vai transformar ele em glicose, vai converter em ATP. A quantidade de ATP que a gente consegue produzir com a glicose vai ser maior ainda do que a quantidade que a gente produz com creatina. Então vai ser uma contração que pode durar assim, de 1 a 2 minutos. A nossa reserva de glicose, ela vai durar mais do que 1 a 2 minutos, mas assim, a contração que a gente faz com ela é uma contração com esse tempo, entendeu? Inclusive na atividade está lá essa questão, vocês podem só colocar tipo 1, 2 segundos, 5, 8 segundos, 1 a 2 minutos. Enfim, depois que o glicogênio muscular vai chegando ao final, que a gente já fez muita contração já, por exemplo, a gente está praticando exercício, vai correr uma maratona. A gente já consumiu boa parte da nossa glicose e aí o nosso organismo vai pegar e usar outras fontes para produzir ATP. Então, nesse momento, a gente começa a usar os ácidos graxos. Lembra daqueles ciclos lá que a gente viu? O ciclo de Linne, que transforma em acetil-CoA, né? Transforma acil-CoA em acetil-CoA. Aí vai para o ciclo de Krebs, vai transformar acetil-CoA em coenzimas reduzidas. E aí as coenzimas viram ATP. Enfim, todo esse processo aí, como a gente já sabe, ácidos graxos vão ter um potencial de reduzir, né? Eles vão produzir muito mais energia do que a glicose, então eles vão durar mais tempo ainda. E assim, vai durar até quando a nossa reserva de ácidos graxos, ou seja, o tecido adiposo acabar. Então vai durar assim de 2 minutos, né? Que é o momento que é o tempo limite no uso da glicose. Vai durar de 2 minutos até quando a gente ainda estiver fazendo exercício, né? Ou quando acabar o tecido adiposo. Ou seja, 2 minutos até o infinito e além. Né? A partir de 2 minutos. Então é isso, são esses os compostos, né? São 4, né? Ou melhor, tem esses 3 aqui que vão acabar virando ATP depois no final das contas. E esses são os tempos que a gente consegue utilizar cada um deles. No caso de contração intensa, né? Tem também a formação de lactato, por exemplo, né? Tipo, tem do piruvato ser convertido em lactato. Mas isso aí é outra história que não vem muito ao caso aqui agora. Ok? Deu pra entender direitinho? Quer que explique melhor? Ui! Que bom! Enfim, se tiver mais alguma coisa que você queira ver, tipo, às vezes de outra matéria, sei lá, nutrição ou
metabolismo de aminoácidos, só falar. De nada. Mas então vou pausar a gravação aqui agora. Boa sorte com o exercício aí, com seus estudos.